Queridos, ore comigo. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite de uma maneira especial, e que Teu nome seja glorificado. Estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma terça-feira para Te cultuar e para glorificar o Teu santo nome. Queremos aprender mais de Ti e queremos sair daqui mais crente do que nós entramos. Essa palavra, ela tem poder de exortar, de consolar, de edificar. E que essa noite ela possa encontrar, Senhor, terra boa e o Teu nome ser glorificado. Abençoa cada um dos Teus filhos que chegaram até aqui. Aqueles que não puderam vir, Tu conheces o motivo. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Que todos digam amém e amém. Então vamos lá. Queridos, esse texto aqui, ele é um texto ímpar, um texto maravilhoso. E o Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele já faz parte dos discursos finais de Jesus. Aqui Jesus, ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Na verdade, a partir do capítulo de número 13, no lava-pés, já vai começar uma sessão de sermões que Jesus vai dar as últimas instruções aos seus discípulos. Quando você pega alguns comentaristas que estudam esse capítulo, MacArthur fala que do 12 ao 21 é uma semana que está sendo narrada, porque no 12 é a última Páscoa, no 13 uma lição de humildade e de diaconato, que é o lava-pés, no 14 o lindo sermão, né, que todo mundo sabe, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E no 16, a vinda do Consolador. No 17, uma oração sacerdotal. E no 18, Jesus já está no Getsemane. Uma coisa interessante, quando você vai estudar esses discursos finais, os teólogos vão dizer que a partir do capítulo de número 14, que capítulo? Isso, vou conversar com você para você não dormir. A partir do capítulo de número 14, você vai observar que Jesus, ele está ali passando por um momento de muita dor e de muita angústia. E é incrível que quando você lê a narrativa, você quer observar que Jesus, ele está tirando força da onde não tem, para ele se mostrar forte, porque ele é forte na verdade, para ele dar as últimas instruções àqueles discípulos. Você pega alguns comentaristas e eles vão dizer que Jesus naquele momento ele está precisando de um apoio. Por quê? Ele vai pegar os discípulos e ele vai dizer assim, ore comigo em algum minuto. Eles vão orar. Jesus passava, segundo João, o dia todo ensinando no templo, só que à noite ele dormia no Monte das Oliveiras. Algumas pessoas madrugavam no Monte das Oliveiras para receber Jesus cedo ali no templo para ouvir os ensinamentos dele. E durante esses ensinamentos, por diversas vezes, os fariseus fizeram casinhas, no português bem claro, para que eles pudessem pegar Jesus ali, prendê-lo, matá-lo, só que ainda não era chegado o tempo. Interessante, quando Judas, o Iscariote, que foi preparado de antemão para esse propósito, o texto bíblico vai dizer que Satanás entrou em Judas após a última ceia, após comer da última ceia. Ele vendeu Jesus por uma quantia de dinheiro, e quando os homens chegaram para prender Jesus, Jesus disse para eles assim, abre aspas, durante dias e noites, dias e dias eu estive no templo, ensinando e vocês não me prenderam e chegaram comigo aqui como se fosse um salteador, um ladrão, porque naquele momento estava cumprindo as escrituras sagradas. Só que aqui nesse capítulo de número 15, nesse sermão aí, o homem que está precisando de ajuda, dois evangelistas vão dar uma informação muito oportuna. Dr. Lucas e o evangelista João vão dizer que Jesus ele expele sangue pelos seus poros. Aí você já pode observar o nível, né, da pressão que Cristo está sentindo. Dr. Timothy Keller vai dizer que naquele momento Jesus sentiu a parte humana, tanto que ele faz a oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sente aquela pressão. Por que ele sente a pressão? Porque ele está carregando todos os seus pecados e os meus pecados para a cruz. Ou seja, ele está indo ser o sacrifício penal, substituto, vicário e expiativo. Ele está indo morrer no lugar de alguém, amém? No nosso lugar. Só que aqui nesse texto, Jesus ele vai dar uma instrução, é mais um eu sou. Aqui em João tem 7 eu sou. A palavra eu sou no hebraico significa arrier, ser arrier. Algumas traduções traduzem, eu sou o que você precisar que eu seja.
Toda vez que o autor neotestamentário traduz essa expressão do hebraico para o Novo Testamento e aplica essa expressão a Cristo, ele está dizendo que Cristo é Deus, como foi Yahvé, como é Deus Yahvé no Antigo Testamento. E Jesus falou que ele era a videira, que ele era a água viva, a ressurreição e a morte, que ele era o pão da vida, e aqui ele está dizendo que ele é a videira verdadeira. Pode colocar capítulo 15, versículo de número 1, eu vou tentar, até onde o tempo me der aqui rapidinho com vocês. Aqui já começa de uma forma curiosa, porque quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, Jesus está supondo que existe uma videira falsa. Olha isso, na verdade esse texto começa com uma discussão muito grande com os teólogos. Pergunte para mim, por quê? Porque o Salmo Salmo de número 80, põe o verso 8 para mim, meu filho, Salmo de número 80, verso de número 8, na verdade, os profetas, como Ezequiel, como Jeremias e o salmista, eles falaram e deram essa designação. No 3, todo mundo lê comigo. 1, 2, 3. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Deixa eu te explicar, deixa o texto aí para mim, por favor. Deixa eu te explicar. Essa profecia messiânica aqui está dizendo, na verdade, a profecia desse salmo está dizendo que a videira é Israel. É quem? Olha o que o texto está dizendo, que Deus pegou Israel do Egito e plantou ele numa outra terra. Que terra? Na terra de Canaã. Só que quando Deus chamou Israel do Egito, plantou Israel na nação de Canaã, Israel tinha que dar para Deus uma coisa. O quê? Frutos. Israel teria que gerar frutos. Inclusive, se você na sua casa, com calma, pegar Romanos capítulo de número 11... e fazer uma abordagem em cima desse texto, você vai observar que Paulo vai fazer essa transição. Qual é a briga aí dos teólogos? A briga é, Israel ainda é videira? Israel foi substituída pela igreja, ou igreja e Israel é só uma videira em Cristo Jesus? Essa aí é a briga, mas essa é uma outra mensagem. João 15:1, Jesus fala, olha, eu sou a videira verdadeira, e vós, quem? Quem é os seus discípulos? Ele já trabalhou no 14. No 14, na sessão lá, ele vai falar por discípulos. Coloca aí, meu filho, capítulo 14, versículo de número 21. Capítulo 14, está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Coloca 14, 15, por favor. 14, 15. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Antes do 15, ele falou no 14, 15. Se me amares, ou se me amais, guardarei os meus mandamentos. Capítulo 14, versículo de número 21, por favor. Capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Capítulo 14, versículo de número 24, para concluir. Capítulo de número 20, versículo 24 diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo o quê? Quando Jesus fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, olhe para mim, não se turbe o vosso coração, ele está falando para discípulos. Para quem, irmãos? Para discípulos. E Jesus criou um relacionamento com esses discípulos. E esse relacionamento ele foi baseado em fé e obediência. E segundo o Novo Testamento e as palavras de Jesus, amar Jesus significa obedecer o que ele fala. Escute isso. Amar Jesus não é chegar no culto e levantar a mão e sair daqui e ter uma vida de pecado. Amar Jesus não é falar em línguas estranhas e amanhã continuar pecando. Segundo a Bíblia, o relacionamento de um discípulo, e esse discípulo vai ser caracterizado como? Se o discípulo tem obediência, ele vai obedecer Jesus automaticamente. Segundo o capítulo 15 que nós vamos ver, o sinal que ele é discípulo verdadeiro é que ele vai gerar frutos. Ele vai gerar o que, irmão? Ele vai gerar frutos. Olha o que João Batista falou na sua pregação. Raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. João 15:1, coloca Lucas. Ele vai dizer, ó, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é quem? O meu pai é quem? O agricultor. Essa palavra agricultor aqui, ela pode ser traduzida no grego como a palavra viticultor. A ordem é essa aqui, irmão, preste atenção. A ordem seria essa, a ideia é, repita comigo, diga, Jesus é a videira. Você pode fazer melhor. Discípulos são os ramos. E o pai é o viticultor. Escuta, o pai é o viticultor. E o pai tem como função fazer duas coisas. Do que? Cuidar dessa videira. E ele cuida da videira de duas formas. Qual, pastor? Ele cuida da videira limpando a videira
São dois termos gregos que eu vou te explicar. E ele cuida da videira, cortando a videira. Como assim? O versículo de número 2, pode colocar: todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Olha essa primeira palavra aí, ó. Ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. São essas duas palavras no verbete grego no verso 2 e 3. A palavra cortar e a palavra limpar. A palavra cortar é a palavra grega airei. Preste atenção aqui para mim, é a palavra grega airei. E a palavra limpar, ela é traduzida como a palavra grega katairei. A palavra limpar significa podar, ou limpar mesmo, literalmente. Interessante uma coisa, que o verso de número 3, o texto está dizendo, olha aqui, ó, vós já estáis limpo. E Jesus está dando aí um antecedente, dizendo que o que nos limpa é o texto que está na tua mão. Olha que maravilha, vós já estáis limpo pelo quê? Pela palavra. Agora presta atenção numa coisa, o versículo de número 3, que está bem aqui, essa palavra aqui, ó, palavra, vós já estáis limpo pela palavra. Esse termo palavra é o termo grego logos. E aqui no versículo de número, pode colocar o versículo de número 5, aleluia, só confirmar se é o 5 mesmo. No 3 o termo é logos, capítulo 3, versículo de número, capítulo 15, versículo de número 3, o termo palavra aí é o termo logos, é o termo o quê? Logos. Só que no outro versículo, que é o versículo de número 7, pode colocar para a igreja ver, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem, minhas palavras, aqui o termo não é logos, aqui o termo é remata, que significa, seria traduzido como a palavra. E o que seria isso? No versículo 3 ele diz assim, ó, coloca lá de novo, capítulo 15, verso 3, vós já estás limpo por todo o meu ensino. A palavra logos significa todo o discurso de Jesus, todo o ensino de Jesus. Agora olha que coisa interessante, deixa eu abrir uma aspas aqui. Quando você olha no Antigo Testamento, você vai ver que o meio que Deus criou para ter um relacionamento de fé e obediência foi com a palavra. Como assim, pastor? Como foi que Deus conduziu Israel? Dando o decálogo, a palavra. Como foi que Deus criou? No princípio criou Deus os céus e a terra, com a palavra. Como foi que Deus levantou e conduziu Israel com todas as leis? Com a palavra. Por que Moisés, em Deuteronômio, repetiu 3 vezes o discurso da palavra? Porque Deus conduziu o povo nesse relacionamento com a palavra. Quando Jesus voltou no capítulo 14 e disse para os discípulos assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muito, se não for assim eu vou teria dito, eu vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, eu vou, mas eu volto, para que onde eu estarei, vós estejais também. E ele vai dizendo, vai dando todos os preceitos, aí quando chega o momento ele diz assim, olha, se vocês me amam verdadeiramente, em outras palavras, se vocês realmente têm relacionamento comigo, dizem que têm fé em mim, vocês vão obedecer a minha palavra. Quando Jesus fala que ele é a videira, que nós somos o ramo, é impossível. Coloca para mim, meu filho, capítulo de número 15, versículo de número 4, por gentileza. Temos uma observação aqui, ó. Permanecer em mim, tem alguém aí? E eu permanecerei em vós. Agora olha o que o texto diz. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, meu Deus, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em quem? Escute, o ramo da videira, ele não tem muita utilidade. O ramo da videira não tem vida e nem utilidade se ele não está ligado aonde? Presta atenção, a madeira da videira só presta para 2 coisas. Diferente de uma madeira de acácia, eu posso pegar e fazer uma estante, posso pegar e fazer uma mesa. A madeira da videira não, ela tem 2 funções. Ou dar fruto, ou ser combustível para fogo. Calma, olha para cá que eu vou te explicar. Não dá para fazer uma mesa com uma videira, o galho é muito fino. Quem conhece aqui uma videira é o cacho que dá uva, né? Não dá nem para pendurar uma roupa que quebra. Então ela tem 2 utilidades. A utilidade, e segura, essas utilidades só aparecem
se ela estiver ligada no tronco, porque ela vai receber a seiva poderosa do tronco. O tronco é quem? É Cristo. Então ele vai dizer no verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, glória, ninguém aqui pode produzir fruto digno de arrependimento, fruto bom, se não tiver enxertado em quem? Em Cristo, porque a videira aqui não é Israel. O Senhor trouxe Israel lá do Egito, plantou em Canaã e disse, dei frutos, e os frutos de Israel foram o quê? Prostituição, adultério, negar a Deus, idolatria e se virar contra Deus. É por isso que quando Jesus aparece para os discípulos, ele disse assim, eu não sou como Israel, eu sou a videira verdadeira, aleluia, e o meu pai é quem? É o agricultor, e quem está em mim, quem permanece em mim, irmão, escuta, é simples, se tu ver uma pessoa que fala que ele está em Cristo, não olha para a língua estranha, não olha para a entonação da voz, não olha para o sermão, olha para o fruto. Infelizmente, a nossa geração, ela começou a concluir que homem de Deus é quem canta bem, é quem fala bem, é quem profetiza, é quem roda no manto. Isso também são sinais, são evidências do Espírito Santo. Não julgue o livro pela capa. Agora, Paulo vai parafrasear essa mesma coisa, deixa no 4. Paulo vai parafrasear essa mesma coisa aqui, lá em Gálatas 5, dizendo que a gente tem que olhar para quê? Os frutos. Os frutos se vão dizer se o ramo está enxertado no caule que tem ceifa boa ou se não tem. Agora escute só uma coisa, no versículo de número 4 ainda, ou no versículo de número 5, por gentileza, leia comigo, ele vai dizer assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Irmão, escuta, não é pouco fruto. Tem uns crentes aí que ele dão um fruto por ano. Eu desconfio plenamente se esse ramo está em Cristo. Porque o texto está dizendo, está aqui, quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Por que dá muito fruto? Porque o Pai já podou. O viticultor, que é Deus, ele tem duas funções: preservar a videira. E ele vai preservar a videira como? Podando e cortando. Quem está dando fruto, por exemplo, eu passo na frente da videira e o cacho, o ramo está dando fruto, o que é que eu faço? Eu limpo para dar mais? Agora eu olho para o ramo, ele está seco, não tem produtividade para nada, ele vai virar combustível para virar fogo. E quem é que faz isso? É o próprio Pai, é o próprio viticultor. Por quê? Porque o viticultor tem compromisso em preservar a videira, que é o Filho, que é Cristo. E Cristo está dizendo assim, olha, vai ter duas funções para vocês: ou vocês vão para o fogo, ou vocês vão gerar frutos. E quem está em Cristo não gera frutos. Quem está em Cristo gera muitos frutos. Olha para o teu irmão rapidinho, me ajuda nessa missão que hoje está estreito para mim, e fala assim para ele, como é que estão os teus frutos? Tem uns que estão gerando melancia, fruto grande, fruto bom, mas tem uns que estão gerando só um açaizinho, irmão, só um carocinho de açaí, quase imperceptível, não é verdade? Preste atenção que tem uma palavra para você aqui ainda, olha só, escute isso aqui, quem decide se o ramo permanece ou não na videira é quem? Diga assim, é Deus. E a regra de Deus é duas coisas, é o que? É catairei, é a polda, ou é airei, ou é cortar. Se tem fruto, vai continuar dando fruto, porque vai passar pela limpeza. E a limpeza é como? Pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A limpeza, a polda é através da... A palavra tem poder de tirar, de limpar, de purificar aquilo que não agrada ao Senhor, de deixar apto para que um ramo que dê fruto bom, dê muito mais fruto. Olha o verso de número 6, por gentileza, bem pastoral hoje. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e não temos outras utilidades como o ramo. Ou é fruto, ou é fogo. Ou é fogo, ou é fruto. Sim ou não?
Amém. Verso 7, por gentileza. Agora olha esse texto aqui. Esse texto aqui ele é interessante porque ele é muito mal interpretado. Coloca aqui o verso 7, a igreja vai ler comigo. Olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Rapaz, o que tem de gente que olha para esse texto aqui e pensa que ele é patrão de Deus, não é brincadeira. Tudo que pedires em meu nome, crendo, eu o farei. E tudo que quiserdes vos será feito. Só que escute uma coisa. Esse texto, ele está ligado com outro texto. Coloca o 14, 13, por gentileza. Deixa a igreja ler. Antes de Jesus falar da videira, ele tinha dado instruções no 14. Sim ou não? Olha o que ele disse aqui, ó. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei. A fim de quê, irmão? A fim de que meu Pai seja o quê? Aí eu te pergunto, o teu pedido, a tua oração, é para a tua glória ou para a glória do Pai? Escute isso, o pedido que será atendido é o pedido que glorifica o Pai. E geralmente quando a gente ora, a gente não pensa no reino e nem no próximo. Geralmente quando a gente ora, a gente pensa no nosso umbigo. Pensamos que nós somos o centro. Só que o texto bíblico está dizendo que o pedido que será... Olha como conclui aqui, ó. Se você ler o versículo seguinte do capítulo 14, isso, 14, versículo de número 14. Pode colocar. Olha aqui, ó. Se me pedirdes alguma coisa em meu... Toda vez que chegar uma oração lá, não é no nome do Marcos, nem do Narciso, é no nome de Jesus. E o Pai sabe. Pergunte o quê? O Pai vai falar automaticamente, meu filho nunca me pediria isso. Meu filho nunca me pediria isso. Então as nossas orações, elas são geralmente baseadas como? Em nós, egocêntricas. Só que a oração que Deus atende, é a oração que é pedida no nome de Jesus. Tudo que pedires em meu nome, tudo que pedires em favor do reino. É como se fosse assim, ó. Dr. F.F. Bruce, abre aspas, diz algo interessante aqui nesse texto. Olha aqui para mim, por favor. Ele diz assim, ó. Quando o crente tem um relacionamento com Deus, quando ele tem uma fé e tem um relacionamento de obediência, um relacionamento de o quê? Todo o poder do céu está disponível para ele. Não para o meu desejo, para o desejo do reino, para a vontade do Pai e para a vontade de Cristo. Agora, se eu estou dentro da vontade do parâmetro de Cristo e eu fizer oração, é certeza que vai acontecer. É certeza que o céu vai responder. Por quê? Porque é um pedido que Deus se agrada em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Perfeito. Aqui nós temos uma união de fé e obediência. E isso sim vai fazer com que os pedidos sejam atendidos. Escute só uma coisa aqui. O versículo de número 8, vamos lá, para a gente terminar. Capítulo 15, versículo de número 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Segundo esse texto aqui, aleluia, é assim que a gente conhece um discípulo de Jesus. Olha o que o texto está dizendo. Nisto é glorificado o meu, leia por favor, meu, em que desde muito, quando eu glorifico o Pai e dou muito fruto, assim vos tornareis meus. Então, discípulo não é qualquer pessoa, segundo esse texto. A gente pergunta no culto cheio, quem é discípulo? O camarada levanta a mão. Pensa que vir para o culto torna ele discípulo. Segundo Jesus, ó, se me amas, vocês guardam os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... E segundo esse texto aqui, o discípulo verdadeiro é aquele que gera, que dá fruto, que faz fruto acontecer. Segundo esse texto, nós nos tornamos discípulo quando nós damos o que, irmão? Aí eu pergunto para você, nesse frio amazônico que está aqui hoje, que frutos nós temos dado? Pastor, esses últimos tempos na minha caminhada cristã, os meus frutos é fofoca, contento e fuxico. Porque não tem só fruto bom, tem fruto ruim também, viu? E os frutos, tanto os bons como os ruins, eles serão provados. Só que Jesus está falando que os meus frutos, eles precisam glorificar o nome do Pai. O versículo de número 9 e 10, por gentileza. Como o Pai me amou, aleluia, também eu vos amei. Permanecei no meu
Olha o verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor faço o quê? Aleluia. Escute, porque Deus sabe que Cristo ama ele. Olhe para mim, olha aqui para mim, por favor, todos. Deixa eu te perguntar, olhando nos teus olhos, qual foi a vez que Cristo desonrou o mandamento do Pai? O Pai sabe que eu amo, não é quando eu choro, é quando eu honro a sua palavra. Quando eu honro a sua palavra, é uma prova que eu verdadeiramente amo quem? O Pai. Escute, Jesus amou. Como foi? Olha como é lindo. Coloca para mim. João capítulo 3, versículo 35. Da onde vem isso? Olha aqui, ó. O mesmo evangelho. Está linkado. O Pai ama o Filho. E todas as coisas têm confiado em suas mãos. Coloca o capítulo de número 5 do mesmo evangelho. João capítulo 5. Evangelho de João capítulo de número 5, versículo de número 20. Aleluia. 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostrou tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará para que vos maravilhe. Jesus amava o Pai porque sempre honrou tudo que o Pai mostrou para ele. Nós honramos o Pai com a boca porque tudo que nós temos e sabemos dos mandamentos, a gente atende quando quer, o dia que quer e a hora que quer. Então isso será que é discípulo? Escute isso aqui, o versículo de número 11. Portanto, os discípulos devem mostrar o seu amor ao seu mestre através de obediência. Através de quê? Tem crente que não obedece nem o líder que vê. Imagine o que não vê. A obediência ela é mostrada quando eu obedeço, ou melhor, aleluia. Através dessa obediência eu mostro quando eu obedeço às ordens do Pai. Versículo de número 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, que a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja o que, irmão? Jesus está feliz em obedecer o Pai, mesmo que isso lhe custe a cruz. E ele estava passando isso para os discípulos. E quando estamos verdadeiramente em Cristo, está aqui, ó. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Irmão, leia o texto e entenda. Ele está indo para a cruz. A cena aqui não é boa, a cena aqui é de agonia. Ele tira a força e diz assim: olha, a minha alegria é que eu obedeço o Pai, nem que essa alegria me custe caro, como custou para ele, ser cuspido, ser mal falado, ser maltratado, ir para a cruz e padecer. Mas ele está fazendo o quê? Ele está dizendo: eu quero compartilhar com vocês esse gozo, eu quero que essa alegria de vocês seja completa. O crente verdadeiro, quando ele obedece a Deus, o crente nascido de novo, o salvo, quando ele obedece a Deus, a alma dele se regozija, irmão. A alma dele é regozijada. Verso 12 a 14, olha o que ele vai expressar. Verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado, ou assim como eu vos amei. 13, ninguém tem maior amor que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Escuta só, Jesus não falou assim para eles: olha, eu obedeço meu Pai e amo vocês. Ele disse assim: eu amo vocês, boca para fora, teoria, e vou provar. Não existe amor maior de alguém por uma pessoa, a não ser aquela pessoa que vai dar a vida pelo amor dos seus amigos. Às vezes tu não consegue ajudar o teu irmão com oração, imagine dar a vida por ele, né? Que é o que a Bíblia nos ensina. Agora escute isso aqui, ó. A Bíblia vai dizer no verso 13 que ele vai dar a vida de forma literal. E ele diz que eles são os seus. O versículo 14 e 15, leia comigo, estamos terminando. Ele vai dizer: vós sois meus amigos. Olha aí como mudou, irmão. No versículo seguinte ele disse que era servo. Olha a diferença de servo para amigo nesse texto aqui. Olha aqui para mim, por favor, para me terminar. A diferença de servo para amigo aqui nesse texto. Para o servo, a palavra do loi aqui, servo é escravo, do loi. Para o servo, eu falo para ele ir e não preciso dar satisfação para ele do que eu vou fazer. Simplesmente eu dou a ordem e ele tem que obedecer porque ele é servo. Mas para amigo, eu falo para ele, mas eu compartilho a esperança. Oh glória! Jesus está compartilhando com seus discípulos. Escute,
A alegria que Jesus está compartilhando não é a alegria que ele dá para o mundo e nem a paz. Ele disse assim, ó, eu dou uma paz para vocês que o mundo não pode ter. Eu dou uma alegria para vocês que o mundo também não pode ter. Então, quem é discípulo de Cristo verdadeiramente, recebe uma alegria de Cristo compartilhar o quê? A sua esperança. Lá no 14:1 ele disse o quê? Ó? Ei, calma, não se turbe o vosso coração. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Deixa eu compartilhar essa esperança. Vocês não são mais meus servos. Eu chamo vocês agora de... Oh, glória, lê aqui, irmão. Ó. Vós sois meus amigos. Mas quem é amigo? Se fazeis o que vos... Como é que está o teu nível de obediência? Só é amigo, irmão, quem tem obediência à sua palavra. Se não tem obediência à sua palavra, alguns, escuta, características bíblicas, alguns são criaturas, alguns são servos, alguns são escravos, alguns são ímpios dentro da igreja, alguns são bodes, mas para esses aqui, Cristo está caracterizando ele como amigos, como discípulos. Por quê? Porque eles têm fé e obedecem o quê? A sua, vós sois meus amigos, se vocês fazem o que eu vos mando. Oh, glória. Para concluir, versículo 15. Esse texto aqui, ou versículo de número 16. Não escolheste-vos a mim. Olha para mim. Olha para mim. Não escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós. Nomeeis para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedindo o Pai, crendo, Ele vos... Bem-vindo ao calvinismo. Esse texto bíblico está dizendo que não fomos nós que escolhemos Ele. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aí olha só, mas escolheu para quê? E designou para que vades, e o fruto... Oh, glória. Cristo te escolhe, te designa, determina que tu dê fruto, e esse fruto permaneça. Você conversa com alguns crentes, olha aqui para mim, já terminei. Ele fala assim, irmão, eu lembro quando eu era jovem, eu era uma benção. Ele deu fruto só na juventude. Agora o resto da vida dele como cristão é só empurrando o evangelho com a barriga. A Bíblia está dizendo que o fruto tem que permanecer. Escute isso aqui como é sério. Você sabia que biblicamente você deveria ter mais crente do que a sua juventude? Deveria estar mais com fervor do que quando você era jovem? Deveria contar mais com o entendimento bíblico de que quando Cristo te chamou? Por quê? Porque a Bíblia manda nós crescermos em graça e... Aí ele fala assim, eu orava, eu evangelizava, é tudo conjugado no passado. Eu orava, eu congregava, eu discipulava, eu ia para o evangelho, é tudo conjugado no passado os verbos. A Bíblia está dizendo aqui o texto, oh glória, olha, não escolheste-vos a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Sabe que é uma coisa interessante? Olha para mim aqui, crente, diga glória a Deus aí. Já estamos indo embora, de verdade. Tem o cortar e o limpar. Tem o quê? O cortar e o limpar. Por que Jesus usou esses dois? Porque ele escolheu 12. 11 estavam limpos. Um precisou ser cortado. Como assim, pastor? Olha, rapaz, a Bíblia é perfeita. A Bíblia diz assim, ó, para escolhido, o Pai poda. Meu Deus. É simples, irmão. O escolhido, ele vai dar fruto. Ele vai obedecer, ele vai ser designado, ele vai cumprir a missão, ele vai permanecer. O fruto dele não vai ser só de um mês ou só de um ano, vai ser a caminhada toda. Porque ele é discípulo, porque ele vai passar pela poda. Só que aquele que vai ser cortado é aquele crente que não dá fruto, mas dá trabalho, meu irmão do céu. Dá trabalho, não dá fruto. Outro dia um rapaz, faz tempo já, alguns anos atrás, chegou e questionou algumas palavras que eu disse duras para ele. Eu chamei ele como pastor e... Irmão, pastor que não tem cajado, ele está perdendo tempo com o ministério. O cajado é para ser exercido, o óleo é para ser exercido, a vara é para ser exercida. Tudo isso tem que ser exercido no ministério pastoral, se ele realmente entende que é vocação pastoral. Aí ele chegou, porque o senhor não... Eu falei, meu filho, é o seguinte, se você quer tratamento de ovelha, haja como ovelha.
Você está agindo como bode. Então eu tenho que te tratar como bode. É simples. Você quer tratamento de ovelha? Haja como ovelha. Se você se diz que é discípulo, você fala, eu sou discípulo, me diz o que tu és e me mostra os teus frutos. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não é a obra que está te salvando, a obra que te salva é de Cristo. Mas um discípulo tem frutos dignos de arrependimento. Porque, escuta, quando eu automaticamente gero frutos, aqueles frutos vão dar evidência que um Deus Todo-Poderoso viticultor mudou a minha vida. Querendo ou não, meus frutos estão chamando a atenção de quem está me observando, que um Deus que me transformou fez algo por mim. É a maior prova. Qual é a maior prova? Não é o que tu fala. Oh Deus de Israel. A maior prova é o que tu fazes. Eu estava lá nos 100 anos da Assembleia de Deus, eu nunca me esqueço isso. Lá no centenário. Irmão, como eu comecei a mensagem dizendo que tudo, a palavra ela tem poder, sim ou não? Sim ou não? A palavra ela tem poder. E poder, irmão, tanto de abençoar como de amaldiçoar. Lá nos 100 anos da Assembleia de Deus, quem estava lá no centenário vai lembrar disso pela manhã. A Cristina Mel estava cantando e estava lá o Helder Barbalho, prefeito de Ananindeua no tempo, o Dulciomar Costa, que era prefeito de Belém, e o Simão Jatene, que era governador do estado. Pastor Samuel Câmara falou, vamos ouvir o prefeito Helder Barbalho. O Helder foi lá, com aquela oratória dos barbalhos que político tem, e deu um show. Vamos ouvir agora o prefeito de Belém, da nossa capital, doutor Dulciomar Costa. Dulciomar Costa pegou o ginásio, tinha ali suas... Quantas pessoas dali naquele ginásio? É 10 ou 20 mil pessoas que dali? Alguém sabe? 20 mil? Isso. Mas 20 mil pessoas, lotado o ginásio. Dulciomar Costa pegou até o microfone, colocou o Helder no bolso. Nisso, intercalando entre Dulciomar e o Jatene, que era o governador que ia falar, ele falou assim, vamos ouvir a Cristina Mel, a cantora. A Cristina Mel pegou a oportunidade e começou a cantar o hino. Eu vejo a mão de Deus, vejo a mão de Deus. Aí quando foi o Simão, vamos ouvir agora o nosso governador. Ele pegou o microfone e disse assim, eu vejo a mão de Deus neste lugar. Ah, irmão, ginásio. Olha aqui para mim, por que você está falando isso? O Hitler conseguia deixar milhares de soldados sem microfone ouvindo ele por 3 horas. Poder da oratória. Só que escute, tem gente que prega tão bonito aqui em cima, mas os frutos dele despregam tudo o que ele fala. Oh glória. Olha para o teu irmão aí, rápido que eu já terminei, rápido, e fala assim, cadê teus frutos, moço? Olha aqui, olha aqui. Agora imagina, irmão, presta atenção. Quem está ensinando aqui para esses discípulos aqui? Gente, Dr. Lloyd Jones diz que 1/3 dos ensinamentos de Cristo foram por parábolas. Foram por quê? E olha o que eles dizem. Meu, isso aqui é para me ajudar no glória. Ele disse assim, abre aspas, Lloyd Jones disse, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão compactuado de coisas teológicas que se torna tão difícil. Ele foi lá no cotidiano, pegou uma árvore comum para todos aqueles homens e deu um show. E quem está ensinando para eles aqui, para esses discípulos, não é um pregador, é a própria Bíblia encarnada. Oh, aleluia, aleluia. Sabe o que é maravilhoso? Olha aqui, ó, coloca aí o capítulo 15, o verso 3. Eu queria terminar, mas eu não vou terminar ainda, já estou terminando na verdade. 15, verso 3, não, já estou terminando. Rapidinho, meu filho. Ele não disse assim, ó, vós já estás limpo pelo anjo que te tocou. Vós já está limpo pelo ato religioso que tu faz. Vós já está limpo pelo propósito. Vós já está limpo pelo óleo. Escute uma coisa que eu vou falar para você aqui. Você quer ser poldado em 2025? Alguns querem, então vou falar para vocês essa palavra. Em 2025, você precisa ter interesse pela palavra. A única maneira de eu ser limpo é através
da palavra. Vou refrescar a tua mente. Lucas 16, olha aqui. Foram lá no Hades, o rico e o Lázaro. O negócio está pegando. Do lado esquerdo, até na Bíblia a esquerda não presta. Do lado esquerdo estão os maus. E do lado direito estão os bons. Olha aqui. Aí estão lá, meu Deus, pai Abraão, deixa que ele só molhe o dedinho na ponta da água e jogue aqui. Aí um fala para Jesus, mestre, deixa eu voltar lá. Eu tenho os parentes que ficaram vivos. Se eu contar para eles como é aqui, eles se convertem. Ele queria reencarnar, mas Cristo não acredita em reencarnação, só em ressurreição. Olha para mim. Aí ele falou, não. Aí olha a resposta de Jesus. Nós estamos no Novo Testamento. Que testamento? Diga forte, que testamento? Aí ele fala assim, eles têm Moisés e os profetas. Se Jesus falou isso no Novo, Moisés está morto. E os profetas também estão. O que Jesus está falando para eles? Eles têm a Bíblia. Se eles não escutam a Bíblia, nada mais pode te limpar, meu irmão. Aí o camarada busca. Sabe o que eu acho interessante? Olha aqui, a gente vai em algumas reuniões e o camarada espera o anjo de fogo entrar para ele sentir. Como se a essência daquele culto fosse o anjo. E a essência do culto é a palavra. E quem é a palavra? Meu Jesus amado. Jesus falou no Apocalipse 13, eu sou a palavra. João capítulo 1 diz, no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Oh, glória. Versículo 16, eu li até o 17. Isso vos mando, que vos ameis uns, que vos haveis uns. Esse texto é tão lindo que ele nos mostra que Cristo nos chamou, nos designou, para que nós possamos dar frutos e possamos permanecer. Essa noite você veio aqui dizer assim, olha, escute, e dei ênfase, tá? Vocês já são discípulos. Calma, eu vou te dar mais uma chance. Vocês já são discípulos. E o sinal que vocês são discípulos são os teus frutos. Então 2025 está aí, irmão, para te dar fruto e permanecer dentro do fruto e ficar. Quando tá achando que o galho tá ruim, vem com a palavra que ela te poda. Ela te deixa limpinho, viu? E tu vai estar apto, porque nós não estamos na videira falsa, nós estamos enxertados na videira. Deus te abençoe. Bata uma palma para o Rei Jesus. Amém. Oh, glória a Deus.